Inspira grande, todo mundo. Solta grande também. Vamos lá, vamos aproveitar o embalo. Inspira grande. Aquele suspiro que ao longo do ano faltou. Inspira grande, bem grande. Solta grande. Namastê, todo mundo. Namastê, irmão. Namastê, irmã. Shalom. Shalom. Que bênção, todo mundo, estarmos aqui nesse último satsang do ano, num sentido talvez mais formal, mas a esperança é que todos nós possamos levar, sabe, o espírito de satsang para o restante do ano e talvez, de uma forma bastante simbólica, fazer a travessia desse ano com todo o seu cabimento, sem nenhuma resistência ou reação, preconceito ou julgamento, sim, 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 para 2018. E da gente poder ter essa entrada num novo capítulo, numa nova possibilidade, num novo passo, num novo momento. Talvez ainda com o mesmo karma, mas num lugar mais amadurecido de yoga, de satsang. Então eu honro muito, sabe, vocês. Eu sei que várias pessoas estão aqui pela primeira vez, convidados por pessoas que têm empatia pela proposta, pelo propósito. Bem-vindo vocês. E é bacana, assim, sabe, a gente já começar nesse campo tão fértil, né? Primeiro que o silêncio traz, e às vezes é um contexto estrangeiro para muitos de nós, porque mal criados, não fomos educados com a graça, com a bênção, com a comunhão, com a sensibilidade, com a empatia ao silêncio. Mas, independente da nossa criação, da nossa cultura, das nossas características, dos nossos maneirismos, o convite aqui em satsang, com essa proposta de você chegar e ser convidado ao silêncio, é para você ter a chance de reconhecer algo que já é. Não é uma questão de você ruir do time do ruído e ao time do silêncio, e vem para o time do silêncio você ruidoso. Não, irmão, o barulho está aqui também. Mas é o espaço, sabe, que o Marco precisa, que você, João, você, Maria, precisa. E às vezes é um espaço que parece forçado, porque mal criados, mal acostumados, e parece estrangeiro. Mas pouco a pouco, sem querer todo mundo, sem esforço, com a permissão que você vai disponibilizando, ou, forte isso, com o poder da Sangha, satsang, da comunidade, ou seja, pessoas que você desconhece e no nível pessoal não interessa conhecer, porque quando a gente fala em Sangha, a gente fala de uma relação transpessoal, comuns a uma unidade, aonde todos sim pertencem. A gente não está falando de filiações, de crenças, de tribos. A gente está falando de humanos buscando encontrar o ser para, de fato, honrarem a humanidade que nos cabe, todo mundo. E é tão bacana porque essa egrégora, essa força de comunidade de Sangha, de repente é essa força, irmão, sabe? Porque eu não tenho a força, ou eu não consigo encontrar nada desse silêncio que tanto se fala, tanto se escreve. E tu vem para um contexto onde talvez o campo, nesse momento mais forte, porque olha quanta gente ancorando, irmão, sabe? Silêncio, ancorando espiritualidade, ancorando uma invocação de humanidade, ancorando, irmãos, o sofrimento, a verdade do sofrimento que me cabe, que te cabe também.
da gente não se iludir que a vida espiritual, sabe, é um ser humano bem resolvido. Não, é um ser humano inteiro, porque mal resolvidos somos em tantos temas das nossas vidas. Daí o karma, cada um com o seu. E olha quanto, e vale a pena trazer, irmãos, sabe, independente do momento hoje, refletindo um pouquinho e trazendo um pouquinho e deixando constelar um pouquinho o ano que passou, num sentido individual e coletivo, olha quanto, sabe? E de repente é o convite, é a lembrança, traz para satsang, traz para esse campo, traz para esse momento presente as dores, os lutos, as doenças, os desencontros, o desemprego, o fim de relacionamentos, tudo que cabe a você, ser humano, e me cabe também trazer, e que forte todo mundo oferecer para altar. Não esse altar, irmão, que é algo assim, só um objeto simbólico, mas é o que reflete de você esse altar. Essa é a questão. Não é a questão do silêncio propriamente dito, mas o como você se relaciona com esse silêncio, o que reflete desse silêncio em você. Quando a gente chega aqui estrangeiro ainda, é ego, inadequação, descabimento. Mas já, irmãos, em função da força do campo, poder da sanga, da graça, que é maior do que qualquer esforço que eu e você podemos fazer, alguma coisa, sabe, vai abrindo. E talvez quando entra nesse campo todo esses cantos, veja bem, irmão, o primeiro, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Aquele pleno é como este pleno. Do pleno vem o pleno, vindo do pleno, o pleno. Resta somente plenitude. Sat, uma boa descrição de Sat, uma boa descrição do objetivo do yoga, irmão, do sadhana, da tradição do yoga e de todas as práticas milenares, antigas, contemporâneas, modernas, tudo aponta para esse lugar de plenitude. E é tão bacana, olha o quanto é universal, até mesmo, que forte isso, a gente trazer plenitude, olha só, não enquanto substantivo, enquanto verbo. Deus, não enquanto substantivo, enquanto verbo. Mas deu tanto preconceito, irmãos, tanta crença, tanta ideia de Deus. Abre mão e traz a palavra plenitude. Em sânscrito, purna. E é tão lindo quando a gente investiga a plenitude, não no nível do conceito, só a ideia do dicionário, mas pleno é aquele que é integral, sem excessos ou faltas. Aquele que inclui, não exclui, não há resistência. É o sim, sim, sim. É o inteiro, irmãos. E quando eu cumprimento vocês aqui, não meramente com namastê, mas com shalom. Shalom é isso, o inteiro. Porque é desse inteiro que a paz perene, absoluta, sem oposição, é possível. A paz que a gente tanto busca, irmãos, bem intencionados, muitos de nós, na horizontalidade das vidas, na nossa rebeldia contra as guerras. Mas para aquele que se conhece, ele tem o sim, sim, sim. Até mesmo para o cabimento no contexto kármico das guerras, irmão. Que fazem parte de uma ondulação, consequência de atos da humanidade acertando e errando o alvo. E, de repente, tudo o que hoje o mundo apresenta, tudo que se manifesta vindo do inteiro,
Uma boa palavra também para esse inteiro é dharma, que não é o oposto de karma, é o karma e além do karma. Como é que a gente consegue ir além do karma? Atravessando, não opondo, não omitindo, com yoga. E quando eu falo yoga, eu não estou falando de uma tradição de yoga, eu não estou falando do legado da Índia. A Índia ofereceu uma tecnologia em nome de algo que tem esse nome, yoga. E é um nome importante, porque significa yoke, unir, reunir aquilo que está fragmentado. E de repente as peças das nossas vidas, sabe? E a costura, através de uma vida invocando maior inteireza. É tão forte isso. Da onde que vem esse sim da irmã? Da cabeça dela? Da gaveta dela? Da emoção dela? Ou simplesmente um sim que transborda de nós, irmãos? Às vezes, não com êxtase, às vezes com sofrimento, irmão. Mas o transbordamento ali, quando a gente diz sim, algo em nós, porque é um absurdo dizer sim para o sofrimento, mas algo em nós diz sim, porque esse algo é inteiro, ele não exclui, ele não é oposto ao karma, por mais difícil que possa parecer. Porque o cabimento do karma é, para mim e para você, irmãos, para você, querida irmã, que está doente, que há pouco tempo atrás descobriu um câncer com 30 e poucos anos de idade. Não cabe na logística, na própria ordem dos pais que vieram antes e pela ordem logística que colocamos, devem morrer antes. A vida é um absurdo, irmãos. Você, querida mãe, querido pai, que já perdeu um filho, que dor pode haver maior que essa? Para uma mãe que gestou 9 meses, criou, educou e de repente o filho vai. Que absurdo é esse karma para minha mente, para minha emoção. E é tão forte a gente ter um entendimento, uma compreensão, irmãos, maior da religião, da espiritualidade, não como uma fuga, porque não deve ser, mas como um recurso, cajado, irmão, porque tu não se aguenta em pé, tu perdeu o filho. E tu sim, humilde, precisa desse cajado para sustentar em pé a tua existência. E esse cajado te ajudar a atravessar, não como muleta, mas como prop, yoga prop. E você vai. E de repente desse sofrimento com o sim que tu aprende mais e mais, porque o sim é incondicional. A gente aqui, na encruzilhada da vida, se acha num sim, num não, e agora para onde eu vou? Não, irmão. Parte do caminho é aceitar a doença, aceitar a morte, aceitar a pobreza, os desafios que todos nós, aceitar a sombra, não do outro, tua sombra. E é tão profundo quando de repente, no árduo que é deserto, tudo isso, todo mundo, tu vê a vida transbordando em você. No mínimo, que tu permitiu para alguma abertura existir, e dessa abertura transbordamento, irmão. O choro, o luto, que tu tanto resistiu, emocionalmente falando. É claro, não é atravessar pela emoção. Quando Jesus coloca no Sermão da Montanha, pobres, bem-aventurados os pobres, pelo Espírito, do Espírito, não de Espírito. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, do Espírito, deles é o reino dos céus.
Não é uma barganha. Não é uma profecia. É realização. Ou seja, pobres do quê, queridos irmãos? Da ilusão, da ignorância, da identificação com o limite que nos cabe enquanto ego, personagem. Pobre de mim. Bem-aventurado eu, que me conheço além do que parece eu, você. Eu vi uma frase um tempo atrás, não sei se é dele, e é tão bonito isso, né, que as autorias se confundem nisso tudo, mas com certeza do sopro que emana e transborda dele, Muji, diz-se que aquele que busca Deus encontra a si mesmo, e que aquele que busca a si mesmo encontra Deus. E é tão profunda, a ordem não importa, queridos irmãos, porque de repente parece que para você, ateu, esse encontro do si mesmo é mais adequado, porque Deus, que Deus, como Deus, o Deus da tua crença, o Deus, mera palavra, carregado de um passado, da loucura do homem em instituições religiosas e outras tantas. Agora, o que a gente está falando de autoconhecimento do si mesmo em mim é, e eu coloco, a possibilidade desse Deus, Yod-Heh-Vav-Hed, e tantos outros nomes que os grandes mestres apontaram, irmão. Purna, aquele pleno. E que lindo o convite, ou o suspiro, ou a esperança, the hope, da gente ter algo que perdemos de relação com essa origem, essa fonte, onde tudo inteiro, tudo integral, irmão, tudo acolhimento, o próprio todo, tudo, você também, e quem está do teu lado, amigo e inimigo, não há exclusão. E nesse último satsang do ano, tão importante, porque esse é o espírito crístico. A gente nem falou de Jesus, irmãos, e eu vou ler um trecho aqui do Evangelho de João, que é importante da gente até trazer num sentido, cultural, ou seja, atravessar o cristianismo com o seu legado, o legado que importa, para falar desse Cristo, nesse estado de Purna Yoga em Jesus. Que simbolicamente, não importa, irmão, se é histórico, mitológico, mas o significado do Natal, ele tem que nos atingir assim, mas não de fora para dentro, de dentro para fora, irmãos. É você encontrar o espírito natalino, encontrar o cabimento simbólico, do nascimento de um avatar, do Logos, que é referência e deve ser para mim e para você, independente de você ser cristão ou não. De repente você é judeu aqui dentro, queridos irmãos. E é óbvio, a tua tradição familiar não tem o Natal. Mas de você reconhecer em Jesus o grande judeu que foi além da Torá, irmãos. Num sentido de escritura, de intelectualização, de estudo, mas de viver a lei de Moisés. Como não celebrar esse reflexo para você mesmo? E que lindo a gente poder, ir além desses contrastes, dessa oposição, dessas guerras, dessa história passado. E ter essa clareza de espírito hoje. Agora, irmão, não tem nada a ver com marco. Tem a ver com oco, espaço vazio disponível em você. Nesse exato instante que já não está por acontecer. Já está acontecendo, percebe, e celebra, e batiza, de uma vez por todas, essa água de dentro para fora.
quando eu chego para as pessoas e faço uso, né, esse termo, que não é meu, enfim, muita gente usa igual, o brilho nos olhos, é forte isso. O que é esse brilho nos olhos? O que é esse brilho nos olhos, irmão? E é tão forte quando desse potencial já transbordando, vem a água, que não é lágrima vazia, lágrima emotiva. E de repente essa água, que sai da onde, irmãos? E de repente aquele brilho é potencializado e não tem como tu passar desapercebido para aquele que está naquele lugar de reconhecimento. É 1 mais 1, 3. É daí que vem Namastê. E veja bem, você não sabe nada de Namastê. No caso agora, no canto, queridos irmãos, e honro vocês em dar essa liderança para a gente cantar Ram, sabe? Jai Sitaram, Ram Ram, Jai Sitaram, Ram Ram. Num sentido cultural, me permitam só compartilhar um pouco com vocês. Jai significa glória, aleluia. Aleluia, todo mundo. É Jai Sitaram. É tão importante. Já, aleluia. Yod-He, Vav-He. O inominável. Mas a gente oferece isso possível. Aleluia. E às vezes fica mais fácil porque a gente é tão preconceituoso com aleluia. Parece coisa de evangélico fundamentalista ou de negros nas missas gospel dos Estados Unidos e é aleluia para tudo que é lado. E encanta, porque é tão forte, irmão, tu ir na igreja, não precisa ir para Nova York, irmão, para o Harlem, para ouvir aleluia, mesmo, vai para um culto evangélico, mas nesse lugar de yoga, livre dos teus preconceitos e julgamentos. E, meu irmão, pega a onda naquele bhava de bhakti. É a tua onda. De repente, sabe-se lá o que está acontecendo com os outros, com o próximo, com o culto propriamente dito, mas é inquestionável o bhakti que existe. Cabe você agora dar a esse bhakti, devoção, algo de yoga, e aí verticaliza. Do contrário, aleluia, é o discurso horizontal, que vale colocar, salvação para muitos. Na horizontalidade se apoiar em aleluia, A minúsculo, mas é aleluia, irmão, tem poder, é mantra. O irmão nem sabe disso, mas o que é mantra? Palavra de poder. É palavra de poder e não é à toa que é impossível você passar imune num culto, seja ele qual for, de qualquer tradição, de qualquer tribo. E olha que lindo, irmãos. Irmãos, filhos do Pai maior, da Mãe maior, da fonte, do todo, tudo. Ele também, cada um no seu momento de vida, com seu currículo espiritual, na sua jornada kármica, buscando encontrar a dhármica, de um jeito ou outro, errando e acertando o alvo. O yoga ajuda. Porque com todo esse potencial devocional, meu e teu, encontrar yoga, tu vai verticalizando. E é nessa verticalidade e autoconhecimento que tu vai encontrando no si mesmo em você, Deus, Deus, Deus. Ou verticalizando e você vai se esvaziando de você e de repente tu és simplesmente espaço, consciência, sem a crença de Deus. E o que é esse espaço consciência em mim e você, irmão? Senão Ram. E a cultura indiana é muito bacana porque Ram é considerado uma das encarnações, a 7ª de Vishnu, que é o mantenedor do universo. Aquilo que mantém, aquilo que sustenta. Isso é uma boa tradução da palavra Dharma. Olha que bonito isso, todo mundo. Dharma é aquilo que sustenta os nossos karmas.
E aquele que mantém, no caso, a 7ª encarnação de Vishnu é Ram. E o bacana é que Ram, ele é bem humano, mas ele é a perfeição, com o cuidado do termo, do ser humano. Ou seja, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que segue as leis por compreensão, autocompreensão. Que leis? As leis de Moisés, os yamas niyamas de Patanjali. Todos os mandamentos dos grandes seres que vieram nesse mundo e deixaram um legado para uma vida mais ética. Não é uma prescrição moral, é uma vida ética, fala de coisas perenes. Então, Ram, ele é o ser humano perfeito, o rei perfeito, por isso. Porque ele é coerente, irmãos. Essa é uma boa palavra, talvez, para a gente levar para casa. Sabe, invocando através de Ram, essa coerência de vida humana e espiritual, de vida equilibrada, com as nossas características todas, qualidades, defeitos, com o que nos cabe enquanto luz e sombra, mas coerência, irmãos. Sabe, no teu caminho de yoga, no teu caminho de autoconhecimento, de tudo aquilo que tu aprende e tu pratica, não há uma projeção, uma expectativa de você perfeito como ser humano. Tu é imperfeito, mas tu é coerente, mais e mais. Esse é o reflexo de Ram. E na Índia, mais no norte da Índia, talvez seja a saudação mais conhecida. A gente às vezes acha que é Om Namah Shivaya, Jai Mataji, Hari Om ou Namastê. Não, sabe? Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram. Você encontra um ser humano Ram Ram. As pessoas muitas vezes antes de começar 1, 2, 3, Ram Ram, 1, 2, 3. Então nota que interessante isso, enquanto cultura, de você fidelizar. Esse é o legado da cultura do Sanatana Dharma na Índia e que, veja bem, nos cabe e pertence também. Não é a gente se fazer de indiano, mas é a gente ter um encontro com algo que tem cabimento porque me faz coerente. Ram Ram, Ram Ram. Ao longo da vida, irmãos. E assim como Mahatma Gandhi, que leva um tiro e ao invés de sair qualquer absurdo da boca dele por reação, ele só responde. E sai Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram. E ele faz a passagem assim, queridos irmãos. Ram Ram, Ram Ram, com o nome de Deus. Não é o nome, a palavra em si, mas é o transbordamento por uma vida coerente, independente de tudo de bom que falam de Gandhi e de tudo de mal que falam de Gandhi também. Ser humano, imperfeito, como eu, como você, que trouxe um legado bendito dentro de um ponto de vista, mas, cara, há um preço alto dentro do próprio contexto familiar, irmãos. Não se enganem. Mahatma não é um ser humano perfeito. É uma grande alma num corpo humano, acertando, errando o tempo todo. Mas Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, insistindo. E é desse lugar que vem a gratidão, que vem o perdão e que vem tudo que o eu maior invoca nesse menor, eu e você, irmãos. O eu menor, deixa ele ser menor. O eu menor vai seguir sendo filho e filha da vida. Nasceu, vai morrer, está aí a imperfeição. O que não morre? O que não morre, irmãos? E para quem visita, né, lugares de cremação na Índia, Varanasi é um dos grandes, por várias razões, the holiest of the holy, you know? As pessoas vão para Varanasi para fazer a passagem e morrer. E quando a gente entra nesse contexto de Varanasi, nas ruelas de Varanasi, assim, irmãos, que eu não passo com o meu braço estendido. Tudo apertadinho, mas a vida acontece lá há milhares de anos. Uma das cidades mais antigas do mundo, 5.000 anos, densa,
super densa, mas profunda. Profunda. E é forte isso. Me permitam a contribuição de um parênteses. O caminho espiritual, ele é profundo. Ele não precisa ser sempre complexo, apesar de momentos de complexidade. Mas ele é profundo. E no profundo é que a gente acha o simples. E às vezes a gente confunde complexidade com profundidade, evitando profundidade em tudo na vida. Irmão, mergulha, é profundo, é autoconhecimento. O batismo é mergulho, tem que aprofundar. Nas ruas essas, ruelas de Varanasi, você vê, irmãos, dezenas, centenas de vezes, num mesmo dia. Pessoas carregando a maca e um corpo na maca, todo coberto, já pronto para levar para as piras. E o que eles falam, e vocês que estiveram lá, vê o sopro. Ram, Ram, Satya Hai. Ram, Ram, Satya Hai. Ram, Ram, Satya Hai. E quando tu passa muito tempo em Varanasi, tu entra nesse embalo. E é uma voz que é difícil de perder. Ram, Ram, Satya Hai. Ram, Ram, Satya Hai. Irmãos, desde que a pira está lá, 5.000 anos, aonde a chama não apaga. E os sacerdotes vão às chamas, a essa chama, para acender, né, os crematórios. E olha que lindo, Ram Ram, aquele que é, irmão, o reflexo da verdade, um dos nomes do todo-tudo, Purna. Satya, olha que forte, o real, a verdade. Satya vem Sat, o ser, antes do humano, o ser que dá a vida ou a condição do marco humano, estar. E esse reforço, num contexto que é transcultural, mas que emana e que vai e repete, o cabimento do japa. São palavras simples, irmão. Ram, Ram, Satya Hai. O nome de Ram. A verdade está para trás daquele nome aparente. Rei, aleluia, aleluia. O corpo morre, o corpo decompõe, o corpo é queimado, mas a verdade prevalece. E para aqueles que não estão preparados em receber isso de uma forma mais profunda, tipo, deixar entrar vazio que estás, que seja um consolo psicológico. E é por isso que essa tradição, com a mesma realidade de vida e morte, como eu e você, aos que a gente ama, e a nossa própria vida, tem algo que o ocidental vai para lá, irmão, é uma viagem longa. A Índia não é um país fácil, mas tu vai buscar aquele algo que nós aqui, enquanto ocidentais, carecemos. Mais compreendidos disso ou não, mas vê o apego que tu tem à vida, a resistência que tu tem à morte, à doença, ao descontrole, em função disso, irmão, dessa mão fechada. E que bênção encontrarmos ao longo da vida algo, tecnologias diversas, mas que vão fazendo isso aqui, ó, abrindo. E é forte isso. Às vezes parece que abrindo mão primeiro da matéria, depois de uma determinada emoção, de um sentimento, depois de uma pessoa que se vai. E já, queridos irmãos, em função desse exercício de desapego, porque tu vai conhecendo um maior em você, não é crença, não é ideia, não é de fora para dentro, é realização. E desse maior, queridos irmãos, bom, isso aqui, e Gandhi, pum, Ram Ram, Ram Ram, Ram Ram, nenhuma resistência. E vale a lembrança, é nenhuma resistência ao mistério, ao desconhecido. Fui, e agora? E é uma lembrança importante, é uma reflexão importante, irmãos. O sábio não é aquele
que sabe, ou acha que sabe, é aquele que de fato reconhece que não sabe. E algo nesse não saber o invade, porque é espaço, eu não sei, estou disponível. E é nessa disponibilidade que o milagre, que o mistério, que o absurdo se realiza, irmãos. E aí essa passagem fluida, sem resistências, equânime, e não importa eu não saber, não importa o próximo passo, desconhecido, eu estou aqui inteiro, o que me cabe é o agora, é respirar fundo e seguir. Colocando isso num contexto mais palpável das nossas vidas, irmão, ainda em vida, o próximo passo, irmã, a segunda-feira amanhã, o 2018 que conclui, 2019 que chega, desconhecido, você que está doente e você que não está doente, você que está empregado e você que não está empregado, what do we know about tomorrow? Or the next step? Really? E essa compreensão de fato, uau, eu não sei nada. E, no entanto, não existe um desespero. E muitas vezes a gente, nessa ausência do desespero, vai fazer terapia para encontrar um desespero, porque não é possível, irmão. Tu está desempregado, sozinho, à beira da morte, e tu está bem. Mas esse bem é maiúsculo, não personaliza ele não. É o próprio absurdo, tu não tem como explicar. Pois é. E vale a lembrança de Jesus na cruz. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Me permitam e me perdoem a expressão, mas com esse grau de angústia, Abba, Abba, Abba significa papai, todo mundo. Papai. É o primeiro judeu que se relaciona com Deus, não como Adonai, apenas, o Senhor, mas como Abba, papai, papai, lama sabachthani, por que me abandonaste? E é tão incrível, porque talvez, olha que forte, todo mundo, me permitam, Jesus quase vazio, mas irmão, a cruz, o prego, as flechadas, a condenação, toda a loucura, a angústia, maior talvez, e óbvio, humano que era. O resquício da resistência, da não confiança, a ilusão do abandono, mas o direito do filho de chamar, invocar, até mesmo espernear pelo pai. E é incrível, porque nesse momento que Jesus, faz isso todo mundo, por direito, filho que era, entra aí o sopro de inspiração, e aí vem dele, a ti, Pai, entrego o sopro em mim. Expira todo mundo. Ele expira. Sim, irmãos. Esse suspiro, inspira todo mundo. Suspira grande, mais e mais. Olha que sadhana bacana. Daqui, dia 9 de dezembro, até, sabe, esse momento simbólico de renascimento teu, irmão, do Cristo em você, na figura do que é representado talvez no dia 25, Natal. Esse esvaziamento, para aí sim essa qualidade de entrega ao absurdo, ao desconhecido, aquilo que morre, mas já experimentando, irmão, o bhava daquilo que não morre é eterno. E esse é o legado de Jesus, o Cristo nele mesmo, eterno, perene, sempre. E a gente honra Jesus, ser humano, por isso, irmãos.
no Natal, na Páscoa, em qualquer data dessa nossa cultura cristã, é importante a gente ter um cabimento para, tipo, sair do esquecimento. E tem a data ali te lembrando, Corpus Christi, qualquer das datas simbólicas, São João, qualquer coisa. 12 de outubro, Santa Maria, tudo para entrar nesse lugar, irmãos. Em você, não é uma obrigação de fora para dentro, é um dever para aquele que reconhece de dentro para fora. Ram, 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 Abba, Abba. Me permitam, irmãos, a leitura breve, só desse início do prólogo, o prólogo de João, que é um hino. No princípio, vamos pegar a questão histórica, mitológica, mais simbólica. No princípio, é bem essa questão. Dia 25 de dezembro, vai? Não vamos ficar no pequeno disso, mas no simbolismo disso. O Logos, o Verbo, ou seja, a manifestação. O Logos, L em maiúsculo, está voltado para Deus. O Logos é Deus. Olha que forte, queridos irmãos. Por que que o Logos é Deus? Porque ele está voltado para Deus. Como que isso ecoa na tua vida? A tua atenção em estar voltado para o mistério. A tua dedicação, irmão. A tua confissão, a tua comunhão. Num sentido assim maior, amadurecido mesmo, porque teu é o potencial unigênito. Como Jesus, o Logos. Mas a questão é essa, aonde estamos com o nosso sadhana, com a nossa prática espiritual? Independente do contexto kármico que te cabe aqui agora, qual é a tua relação com o sadhana, irmãos? O quanto tu se volta, o quanto tu busca lembrar mais, esquecer menos, o quanto tu busca perdoar mais, antes do perdão que te cabe também. Mas first things first, não de fora para dentro, tua vida é uma vida de dentro para fora, e não para chegar primeiro, mas simplesmente por autocompreensão, porque a tua vida é voltada a Deus. Tantas das perguntas que colocaram, e eu trouxe hoje, e que com certeza desaguam, perguntas pessoais, e que eu honro nessa nossa investigação, são perguntas de o como perdoar, o como agradecer, o como lidar com uma doença, o como lidar com o estupro, o como lidar com o mundo, com o governo, com meu marido, com um filho que eu quero ter e não tenho. Perguntas e perguntas, todo mundo. E que mesmo, cuidado com qualquer resposta, tua própria ou de outros, de fora para dentro, num sentido conceitual. Porque o que importa, por favor, fiquem comigo, é a qualidade, a inteireza, a qualidade da relação que tu tem com essa pergunta que te queima, irmão. Aonde é que essa pergunta te empurra? Em busca, óbvio, de respostas, mas num contexto de investigação, de marcha, de aprofundamento. E olha que incrível! O reconhecimento hoje, independente das respostas, olha onde a pergunta te coloca, irmão. Está aqui você em satsang, que não te garante resposta alguma, que na verdade não tem resposta para nada, e que honra todas as perguntas, em função do Dharma, dessas perguntas, todo mundo, que ao longo da vida a gente vai aprofundando e vai afunilando perguntas mais amadurecidas do que as de antes, lá atrás,
e te empurram mais e mais em direção a esse mistério. E de repente, por mais que a pergunta ainda exista, tem uma calma em você que vai se fazendo presente e que tu vai honrando o absurdo do teu karma, porque ele não é obstáculo, ele é o próprio ícone que te coloca face a face com o maior, irmãos. Face a face com autoentrega, face a face com autorresponsabilidade, face a face com yoga de verdade. Uau! Uau! Pergunta se aquele está curado do teu câncer, que trilhou, que marchou, que foi até diagnosticado. Tu vai morrer disso daqui 3 meses e passam-se 3 anos. Tu curou o teu câncer? Não sei. Mas eu curei. E é certo em mim a causa do meu câncer. Nota que incrível, por realização, experiência direta, a relativização da vida, essa que mim e tu um dia passa. Mas assim, no alvo, irmão, quando se relativiza o pessoal, as nossas histórias de vida, o absoluto está lá e ele não te deixa sozinho. Porque tem algo em você que de fato é reconhecido em vida, que não morre. Tu morreu antes de morrer para aquilo que morre, meu e teu, de câncer ou qualquer outro fim. Sat. Aquele pleno é como este pleno. Do pleno vem o pleno. Vindo do pleno, o pleno. Resta somente plenitude. E o quanto mais todo mundo, essa dedicação, queridos irmãos, a estar voltado para Deus, esse é o objetivo do yoga. Krishna ensina isso na Gita. Quando o Patanjali coloca Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga é a cessação da agitação mental, é só para isso, irmão. Porque do momento que a mente cessa, a sua agitação, a sua ilusão, a sua confusão, você está aberto. Simplesmente, tu está voltado. Veja bem, sem esforço, tu se volta ao quê? Ao real. E que bênção a ciência do yoga. Universal como é, não é uma questão de crença, de religião, institucionalmente falando. O yoga te coloca quieto, mentalmente falando. E a consequência não te cabe, querido irmão. Vai lá, desfruta o que é de fato encontrar uma mente quieta. Quieta do quê, todo mundo? Aí você fala, Marco, mas como? Eu sou o oposto do quieto. Eu não estou falando do oposto do barulho. Eu estou falando da não identificação com barulho. De você aprender a deixar o pensamento passar, a memória passar, não irresponsavelmente, voltado à tua humanidade, a tudo que se expressa no karma, mas num lugar de yoga, e de repente o Dharma se revela, irmãos. Na tua percepção, porque o Dharma, lembra, é aquilo que sustenta. E está aqui sustentando a nossa própria ignorância. E o cabimento na escola da vida, irmãos? De uma vez por todas, de você honrar o cabimento, sim, irmão, do teu nascimento, na escola da vida, para aprender alguma coisa que tu não sabia. E é só isso, irmão. Sem peso, sem cobrança, sem culpa. E tão importante uma das perguntas, e é uma pergunta que reflete a nossa dor e confusão.
Quando você encontra esse lugar de voltado mais e mais ao maior e maior, a culpa ela deságua. Ela deságua, irmão. E o que fica? E o que sobra? Aquela virtude daquele que é. Responsabilidade, habilidade em responder. A culpa vem de um lugar de reatividade. A habilidade em responder, que é o que a gente acaba jogando fora junto quando a gente, não quero mais culpa, mas num lugar de fuga, num lugar onde parece que é simples assim, simplesmente uma troca de abordagem. Não, irmão, é um caminho de travessia, é uma transformação. Eu atravesso a ilusão da culpa para encontrar esse lugar able to respond now. To respond to what, friend? To life. Atravessando você. E tudo isso, a força de Jesus, todo mundo, depois de um batismo, como eu e você da água, indo para o deserto, a alma invocando um batismo de fogo, é esse, voltado para Deus. É desse lugar que vem, entrego, confio, aceito, honro e agradeço. Cumprindo com um karma que cabia a ele, enquanto Jesus, para mais e mais poder ancorar o Cristo. E aí viver o legado dos últimos 3 anos. Com essa força do Cristo, não a força de Jesus. Voltado para Deus. O Logos é Deus. Sim, todo mundo? No princípio, ele está com Deus. Todas as coisas existem por ele. Sem ele, nada. Ele é a vida de todo ser. A vida é a luz dos homens. Olha que forte. Antes do Marco ter uma vida de Marco, tem uma vida que dá a chance do Marco ter uma vida de Marco. Olha o esquecido que estamos, todo mundo. Tão preocupados com a nossa vida. E é nesse contexto que, sem querer, irmãos, não é culpa de ninguém, é só uma questão de filhos mal criados, com o perdão da frase, mas eu estou falando aqui com adultos, que agora honram essa criança mal criada em mim, em você, e que agora, por autoconhecimento tão forte, a gente deixar de projetar, sabe, as razões dos nossos dramas aos nossos pais, ou qualquer objeto ou referência. Não, chegou a hora agora. Honra pai e mãe. Te colocaram aqui. Sem o pai ou a mãe não existiria condição de existir essa expressão, no meu caso, de Marco. Essa é a grande importância. Esse é o lugar onde, por mais imperfeito que os meus pais sejam, honro o cabimento da vida através dos meus pais ter me dado a chance, eu alma, nessa existência. Mas agora, por mais que toda essa história kármica, minha e coletiva, familiar, deles também, irmão, entra nessa nova constelação, verticaliza uma percepção de constelação familiar e sistêmica resumido só ao karma. Não, é tudo invocando o maior campo, Dharma, aquilo que sustenta. Ele, o quê? O unigênito, a luz, aquilo que está por trás de Jesus, o potencial crístico, o potencial búdico, a consciência de Krishna, é esse ele. É a vida de todo ser. A vida é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. As trevas não conseguem alcançá-lo. Porque essa luz é unidade, queridos irmãos. É Jyoti. Não tem um oposto. A luz veio antes. E aí o karma, as trevas, o que for. Então a gente não está falando de oposição de jogo.
de sair de uma forma de treva e ir para uma forma de luz. A gente está falando de uma luz que dá a condição até da gente ver a treva que nos cabe. Vamos chamar isso de sombra, irmão. A luz brilha nas trevas, as trevas não conseguem alcançá-lo. Aparece um homem enviado por Deus. João é o seu nome. João o Batista. Eu faço questão, fiquem comigo, de trazer essa expressão de João, porque é mais próxima, talvez, à realidade minha e tua. Aparece um homem enviado por Deus. João é o seu nome. E é tão bonito isso, o significado de João, Deus ama. E não é Deus sentimento, Deus afeto, é Deus comprometimento, é Deus vínculo, é Deus elo. Para ir, e olha que forte a questão, todo mundo, você encontrar ou ter a condição de encontrar Yeshua, Jesus, que no sentido etimológico do aramaico, Deus salva. Primeiro, o Deus ama, João o Batista, para encontrar Deus salva. E é importante da gente ter uma compreensão de salvação, irmãos. A gente tem um preconceito enorme pela questão da referência evangélica, o absurdo todo de salvo e aquela coisa toda. Não, salvação, tenta compreender isso de uma forma profunda. Essas palavras não podem ficar num lugar de banalização, num lugar de preconceito. A vida o objetivo do yoga é salvação, é encontro com encontro, é reencontro, é resgatar o João em nós, o Jesus em nós. Isso é muito simbólico, queridos irmãos. A etimologia dessas palavras já aponta. E aí eu pergunto, tu está voltado? Ou de repente vem a cabeça, vem a mentalização, vem a intelectualização, a racionalização disso tudo. Abre mão, irmão. Isso tudo é passado, isso tudo é projeção. Fica, just keep quiet, fica nesse lugar. Veio como testemunha. Forte isso, João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos adiram a ela com ele. Olha que profundo, queridos irmãos. A palavra aqui é sakshi. Sakshi significa testemunha. Ou seja, João era um yogi, um peregrino em desenvolvimento, que já não se identificava mais com a mente enquanto pensamento e identificação. Manas e Ahamkara. João, que em função de sadhana, João, com todas as particularidades, apesar das escrituras não terem necessariamente uma afirmação, mas todas as particularidades dos essênios, que nada mais eram do que yogis. E se você mesmo vai em busca das histórias, yogis, que vão para o deserto, em busca de uma aridez interna, vazio, nada, para poder enxergar, sem distração alguma, irmãos. E olha que bonito, esse que veio antes, cronologicamente falando, João era primo de Jesus, e que coube a ele batizar Jesus, num sentido kármico. E Jesus chega para João, que não quer batizar Jesus, porque ele reconhece em Jesus algo maior. E Jesus fala, faz o que você tem que fazer. Just do it. Tá pensando que a Nike tirou Just do it da onde, todo mundo? That's why it's powerful, man. That's why Nike is Nike. We don't know. We are slaves of that. But there is like so much science and art. E aí possível, não estou achando que não me cabe nenhum julgamento por desconhecimento ou qualquer coisa, não me cabe julgamento algum. Mas o dono da Nike vai ter o que merece. Mas que o cara encontrou um conjunto de palavras que remete aqui a João Batista.
Sim, irmãos. E a todos os outros. Just do it. E João Batista, humildado, porque ele está na frente daquele que é. Ele não vai, não, pois é, peraí, vamos conversar. Não, ele obedece, porque é lei. O que é lei? O karma. Jesus precisava passar pelo batismo da água, como todos os outros judeus, todo mundo. É forte isso, é profético isso. Está no Antigo Testamento, não corrompeu nada. Do cabimento kármico, que para a gente, quando a gente intelectualiza, é um absurdo. Tem coisas que fazem sentido, tem outras que não, em função de projeções morais, muitas vezes. Não, irmão, lembra? Yogas Chitta Vritti Nirodha. Cala. Faz o que tu tem que fazer. Atravessa o que tu tem que atravessar. Fácil ou difícil? Claro ou não claro? Krishna diz na Gita, sucesso e insucesso são bons. O que ele quer dizer com isso? Não importa, irmão. Se tu vencer a guerra, Arjuna, tu vai gozar da terra. Se tu perder a guerra, ou seja, for morto, tu vai gozar do céu. Não tem como dar errado. Just do it. Vai para o combate. Faz o que tu tem que fazer. O Logos é a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele está no mundo, o mundo existe por ele, mas o mundo não o conhece. Porque o mundo não se conhece, todo mundo. Daí a invocação, queridos irmãos, yoga para todos, autoconhecimento para todos. E eu não estou falando aqui de você, satsang, queridos irmãos. Todos nós, no caminho do autoconhecimento, cabe em nós algo de transbordamento. Eu até vou falar de um educador, não que projeta, mas que reflete você, médico, e dá a seu paciente a chance de não só receber o remédio, mas toda uma luz. Você é guru daquela escuridão para que ele possa caminhar. E da doença, de repente, a saúde, acima de tudo da alma, irmãos. Então, cabe a todos nós que conhecemos algo mínimo de autoconhecimento, de educação vertical. Todos nós, pais, mães, olha que bênção, você pai e mãe, mais esclarecido, pouquinho, irmão, porque tu está já no caminho do autoconhecimento e transbordamento teu, a educação vertical refletida do teu filho. Eu tive isso o tanto quanto meu pai e minha mãe pôde. Agora me cabe seguir a jornada. Não é uma independência arrogante ou prepotente, mas é um lugar, irmão, que agora sim, sabe, a marcha. O Logos vem para o que é seu e os seus não o recebem. Mas a todos, olha que forte, irmãos, que o recebem, aos que compreendem, de dentro para fora, exclamam, sim, dá o poder de se tornarem filhos de Deus. No reflexo. Não é uma questão dele, é uma questão minha, de ver o reflexo do unigênito em mim também. Estes, autorrealizados, não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que profundo e poético e lindo, todo mundo. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus em mim. O Logos se fez carne, 25 de dezembro, Natal. A grandeza da lembrança do significado simbólico do Natal. O Logos se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, plena de graça e verdade, presença filial. Eu sublinho, irmãos, independente de você, bisavô, avô, pai, mas a questão aqui não é nada disso. Do cabimento das nossas vidas, na cronologia de todos esses lugares de visita, mas tu
é sempre filho. Presença filial, unigênito, que ele recebe do Pai. Aleluia. Nesse lugar de João, todo mundo, me permitam só, descendo montanha, eu estava falando com minha irmã, na verdade a Sangha traz isso o tempo todo, sabe? Vocês sabem, né, que a gente aqui no Simplesmente Yoga tem, enfim, uma escola, e não é uma escola diferente, por exemplo, dessa escola aqui que estamos, escola DEP, e é tão lindo a gente poder estar aqui e se sentir verdadeiramente em casa, porque o DEP, o Simplesmente Yoga, aponta para o mesmo lugar, que é o lugar da fonte, da origem, o lugar do eu sou. Mas é interessante porque as pessoas mais próximas, elas passam por um deserto que não é só uma questão de querer servir e de repente não ser escolhido, entre aspas, para servir. Ou de repente a desilusão de encontrar no Simplesmente Yoga, nas internas, um contexto absolutamente normal, cheio de normóticos, tentando. E o que eu busco, enquanto o que me cabe, é apontar para yoga. Não é resolver situações kármicas, tentar dar um brilhozinho para parecer que é espiritual. Não é vencer daquela ilusão de atração à resistência. É atravessar a resistência. É atravessar o outro lado da minha ilusão. A sombra, a antipatia. E esse lugar que se aponta é um lugar que tem vários nomes. Yoga, compaixão, empatia, amor. E é interessante porque Jesus, enquanto o cristianismo, principalmente o nosso católico, e é importante da gente ter esse entendimento, somos influenciados principalmente por um cristianismo católico. Isso não é bom ou ruim, é o que é. Aí você fala, não, mas eu não sou católico, eu sou protestante. Eu estou falando dentro de um contexto cultural. Você não vai conseguir mudar o nome de São Paulo porque tu é protestante e não acredita em santo. É uma boa reflexão essa, né? Para um protestante fundamentalista. Tu mora em São Paulo, tu vai ter que carregar isso para o resto da vida. Tu que não aguenta ver imagem de santo, porque não é só Jesus e aquela coisa toda. É forte isso, todo mundo, porque independente do caminho, a questão é você estar no um. E se é santo ou não santo, tem pessoas que não conseguem chegar a Jesus porque precisam de uma mãe que invoca e reflete o feminino para aí chegar a ter uma relação mais próxima com um feminino bem resolvido em você. E Maria é muito desse sadhana para muitos de nós. Então tudo é bem-vindo. E é importante da gente até transbordar a outras tradições, sabe? E ver, por exemplo, nesse altar plural, que não é uma mistura, um café com leite de, sabe, cada tradição. Não é uma projeção esquizofrênica do Marco. É um transbordamento da alma, irmão. E a alma é plural, é esquizofrênica, por natureza, saiba disso.
porque ela canta o nome de Deus e não importa se é dessa ou daquela tradição. Simplesmente não corrompendo nada, de dentro para fora, é transbordamento. Se ela vai para um lugar, eu estou fazendo uma viagem agora que eu vou para a Turquia, descobrir o yoga de Rumi, ou explorar e investigar. Depois vou para Assis para descobrir o yoga de São Francisco. Se eu for mesmo para um psicólogo cartesiano, me interna. Porque, de fato, mas como? Porque é o yoga de Rumi, é o yoga de São Francisco, é o yoga de Jesus, é o yoga de Krishna, é Hatha Yoga, é Jnana Yoga, é Bhakti Yoga. É yoga, daí esse nome, simplesmente o yoga. Estão celebrando o aniversário de 100 anos do Iyengar, que eu reverencio enquanto um mestre na minha vida, que nasceu 100 anos atrás. Glória, aleluia, abençoado seja a vida. No meu caso, que há 30 anos descobri, através de Iyengar Yoga, o yoga, num sentido mais formal. Mas não existe uma idolatria. É um ícone na minha vida que sim, está no altar da minha lembrança. Então, olha que lindo reverenciar os nossos mestres desse lugar, irmãos. Porque a Iyengar já morreu, mas o amor que sinto por ele não morreu. A Iyengar, enquanto alma, é eterno em mim. E todos. Olha a percepção de eternidade, queridos irmãos. Enquanto todos eles, grandes que vieram, e o corpo faleceu, mas em mim, em você, vivem, querida mãe, o teu próprio filho, que parece que foi antes da hora. Ele vive em você. Mas ao invés da gente idolatrar ou ter a referência, a identificação com o túmulo, daquilo que perece e passa, a gente fica com isso aqui, irmão, na autorreferência. Aqui o teu filho, vivo, em você. Esse lugar que agora se aponta de amor, esse Jesus que, católico, nos últimos 50 anos, foi colocado, isso foi uma estratégia da igreja, irmãos. Jesus amigo, Jesus, sabe, amor. E muitos de nós temos a resistência, principalmente a turma intelectual mais Gyani, muito melado esse amor. E é interessante, é um traço cultural muito moderno e contemporâneo, Jesus amor. Porque a gente resume amor enquanto afeto e emoção, ou até devoção. Não é isso. Jesus é rigor também. Misericórdia, igual. E nesse conjunto de virtudes, a nossa compreensão de amor mais profundo, de amor enquanto vínculo, elo, comprometimento. E me veio forte, através de uma conversa com minha irmã da Sangha, vivendo esse conflito de dualidade, fazendo a travessia de um amor iludido, dual, compreendendo esse amor de unidade. E aonde eu, cara, dedico minha vida para apontar. Para mim mesmo, todo mundo. E, consequentemente, para o próximo. Esse amor. E uma das expressões desse amor, lembra, João, Deus salva, antes de Yeshua, Deus ama, antes de Yeshua, Deus salva, ele vem expresso num contemporâneo cristão, mas árabe, dessa nossa era, que vários de vocês conhecem, chamado Khalil Gibran. E eu gostaria de concluir esse nosso encontro, último encontro do ano, com essa expressão, sabe, de amor maior, aonde karma e dharma, sim, 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 aonde luz e sombra, sim, 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 aonde fácil e difícil, sim, 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 irmãos, amor, amor, amor.
E da gente talvez ir nesse advento, é tão significativo isso, queridos irmãos, sabe? Em trilhar essa semana, se aproximando do Natal, olha o simbolismo disso, advento, está chegando o quê, irmão? Sabe? O reflexo daquilo que nasce. Estás pronto para ver? Qual que vai ser a sua dedicação nas próximas semanas? A preocupação das compras? Das férias? É impossível, inevitável. Faz parte da vida, cultura. Você tem crianças, enfim, família. A ceia já está planejada e tu é o anfitrião. É uma bagunça. Vai continuar sendo. Porém, não esquece. First things first. Vai para esse lugar primeiro, de advento. Sabe? Com essa inspiração, nota que incrível, de um cristão ecumênico, quântico, plural, árabe todo mundo, chamado Khalil Gibran, e que deixou um legado, chamado o Profeta. E então eu disse, grande profeta, fale-nos do amor. E ele ergueu a cabeça, olhou nos meus olhos, olhou para o céu e, mergulhado no silêncio de si mesmo, falou com voz plena e profunda. Quando o amor te chamar, segue-o, embora seus caminhos sejam árduos e desafiantes. E quando ele te envolver com suas asas, ceda, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir. E quando ele falar, compreenda, embora a sua voz possa despedaçar seus sonhos, como o vento de vasto jardim. Pois, da mesma forma que o amor coroa, ele crucifica. E da mesma forma que ele te faz crescer, ele cega. E da mesma forma que ele sobe à sua altura e acaricia seus mais delicados ramos que se embalam ao sol, ele desce até suas raízes e a sacode no seu apego ainda à terra. Como feixes de trigo, o amor te aperta junto ao seu coração. Ele te debulha para expor a sua nudez. Ele te peneira para te libertar das palhas. Ele te mói até a extrema brancura. Ele te amassa para te tornar flexível, maleável. Então, ele te leva ao fogo sagrado e te transforma no pão místico de comunhão do banquete divino. Todas essas coisas o amor fará contigo, para que conheça os segredos do teu próprio coração e assim se converta em metanoia, transformação, em um fragmento do coração da vida. Mas, se o medo te faz buscar somente a paz do amor e o gozo do amor, então melhor seria cobrir sua nudez e abandonar-se no mundo sem estações, aonde se ri, mas não todos os risos, e se chora, mas não todas as lágrimas. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si mesmo. O amor não possui e não quer ser possuído. O amor se basta simplesmente no amor. Quando você ama, não diga, Deus está no meu coração. Diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagine que possa dirigir o curso do amor, pois o amor, se te achar digno, determina ele mesmo o próprio curso. O amor não tem mais desejos, senão o da autorrealização.
Se, no entanto, você amar e precisar ter desejos, que sejam estes os teus desejos, de fluir no amor e ser como um riacho que canta sua melodia para a noite, de conhecer a dor, de sentir tanta ternura, de cair ferido pela própria compreensão profunda do amor, de sangrar plena e alegremente, de acordar com o coração aberto e sempre, sem querer, agradecido por um novo dia de possibilidade de amar, de descansar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase que é o amor, de voltar para casa ao entardecer, sempre, sem querer, com gratidão, e de adormecer com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma canção, sempre de bem-aventurança. Que assim seja, todo mundo. Gratidão, irmãos, sabe, pela partilha, por estarmos aqui. A gente recebeu tantos depoimentos, seja o escritório, eu mesmo diretamente ali na minha caixa postal, de um ano que representou, né, essa vinda a esse momento aqui, né, de encontro, tão importante, assim, cajado mesmo, né, para suportar às vezes o peso que parece da vida, ou a fraqueza que de repente se instala e a gente, né, sim, queridos irmãos, mas sabe, é uma gratidão que vem para cá e volta. A gratidão é compartilhada. Porque quando eu falo isso, eu estou de fato honrando algo em você de espaço que está aberto à escuta. Porque as palavras que vêm através, elas poderiam simplesmente nada, mas tem um oco em você, uma disponibilidade em você, sabe, para receber e de repente a tua escuta, a escuta em você. You're not just hearing, you know? You're listening. Or something in you is listening to the natural mystic that just blows. You know, not Marco. What Marco? No Marco. Vocês conseguem? Estamos juntos nisso, todo mundo? Essa é uma tendência nos absurdos das novelas que a gente, ao longo desse ano e ao longo de tantos anos, porque sempre foi assim, pelo menos na era de Kali, de tantos mentores, professores, médiums, tantas histórias acontecerem, tragédias, dramas. Mas é importante, ao invés da gente ficar meio que num espectador totalmente apegado, não, irmão, vai para a testemunha. Isso que cabe a mim, cabe a você. E nesse lugar de testemunha, a gente chama isso de Buddhi também, é alto. Então não importa a novela da vida, todos os absurdos dramáticos que possam surgir, em qualquer contexto, sagrado e espiritual ou mundano e material, não importa, it's same, we are all human beings. E resta a nós um silêncio, esse de assento, asana, para poder ver a vida passando no mundo e as novelas do mundo e os absurdos do mundo que refletem os nossos também, às vezes até bem personalizados, e a gente está ali calado, irmão, porque é vida passando, deixa passar. Se a gente não aprende uma vez, vai ter que vir o karma, para que a gente aprenda de vez, seja quem for, irmãos, qualquer alma encarnada. Não idolatrem santos, porque os santos encarnados estão aqui na dualidade da vida, vivendo a sua provação. E o que eles precisam também de nós é compaixão, irmão, é silêncio. Não cai no noticiário e na loucura horizontal dos meus, interpretações e julgamentos. Deixa a vida passar, irmãos. Isso não significa passividade, mas significa um lugar onde, uau, eu respondo, eu não reajo.
E é tão bacana. Esse reflexo, só isso. Não tem nada do Marco aqui. É tudo extensão. E não tem nada de você, João, de você, Maria. É tudo inspiração, atravessando. Fica a serviço dessa inspiração. Não personaliza, não. Não nomeia, não. Precisa, irmão. Não precisa. Fica quietinho ali, ó. E isso é interessante porque não tira de nós a poesia da vida, da gente se abraçar, da gente se agradecer e honrar, estar na prece um do outro. E essa codependência que é bendita, mas no lugar de amadurecidos, enquanto sangha. E uma sangha que é transpessoal, sabe? E que bênção você aqui, seguidor de um, de outro, esse ou aquele. Sabe, vai para a tua sangha, porque está ali o teu guru de repente. Mas com essa maturidade de não ficar na novela de repulsa e idolatria. Because the guru is there, because of you. Gu, a escuridão, Ru é o removedor. Então, quando eu falo em educação vertical, todos nós apontando para o autoconhecimento, todos nós temos a capacidade, se temos 2 pontos, de passar, transmitir algo para aquele que sabe um ponto só, ou nenhum ponto. Sem projeção, transbordando, porque é apropriado. A gente precisa, e a nova era invoca isso, irmãos, sair desses lugares onde os alunos corrompem os mestres corrompem os alunos numa bagunça kármica. E como é que tu faz isso? Fidelizando o Dharma, voltando para aquele que é. E aí é interessante, porque voltados, existe esclarecimento, porque tu não empurra, tu não puxa, tu não tem que falar, não falar, fazer isso ou aquilo. Cabe viver a vida que é a tua vida, irmão. Seja qual for, não importa. O mundo não precisa de mais padres, de mais professores de yoga. Precisa de políticos, de mães, de advogados, de enfermeiras, do que for o cabimento do teu swa. Swa significa próprio, talento, dom, propósito de vida. E que bênção! Todos nós, dentro desse contexto social, cada um no seu lugar, irmão. Cada um no seu lugar de autorreferência, de autoconhecimento, de autorrealização. Se houve um mínimo de qualidade de escuta para tu receber, é teu. I'm just here. I don't even know what I'm doing. Namastê, 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 turma. A gente gostaria de oferecer para vocês esse canto que é cabível, né, a esse momento do ano. Eu tenho um carinho enorme por ele. E não é bagunça não, tá? Às vezes, você sabe, nesse meu lado bastante cristão, há uns 10 anos atrás, eu acho, encontrei um ashram cristão, beneditino na Índia, no sul da Índia. E aí eu fui para lá, quero ver. Sabe? Ou seja, se estou doente, deixa eu me encontrar, deixa eu ir para o hospital, né? E aí fui para um ashram no sul da Índia, em Tamil Nadu, num lugar chamado Shantivanam, a Floresta da Paz, beneditino, cheio de padre. E incrível, super simples, assim, quase simplório, de recursos. E foi tão bonita a experiência. E foi uma das coisas que mais me trouxe, sabe, foi essa questão de, no início da manhã, às 6 horas da manhã, a gente vocalizava, todos os padres, todo mundo, e eu ali no meio, o Om, o Gayatri, e aí a missa começava. Veja bem, devotos do Papa Francisco, do Vaticano, irmão. Sabe? No caso, na época, não era o Papa Francisco, mas eu não tenho dúvida que nesse lugar de Francisco, e é por isso que esse ser todo mundo
sabe, escolheu esse nome de batismo espiritual para o papado, São Francisco. Não é o nome dele, não é nem a tradição dele, jesuíta que és. E ele, Francisco. É desse Francisco, sabe, com todo o seu legado que a humanidade precisa agora, numa linhagem de Pedro, da pedra, do Cristo, ouvir e escutar. E é inclusão, a gente sabe disso. Por mais que um ser humano e que tu possa ver o lado luz e sombra, de novo, todos nós, mas vale a lembrança do Papa Francisco, sabe, só por isso, pela inclusão, pelo pertencimento, não só de seres humanos, mas de qualquer ser senciente, que é o Dharma de São Francisco. E tudo isso na inspiração desse que nasce agora. Então a gente vai cantar, e foi dessa vivência que veio a canção Jaya Jaya, Jesu Christaya. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, por favor. É bem simples. Jaya Jaya Jesu Christaya. Lembrando que Jaya é aleluia, glória, saudações. Jesu é o nome de Jesus em Tamil. E Christaya, o estado de yoga em Jesus, que a gente traduz como Cristo, o ungido, imaculado na realidade do ser. Jaya
Hashtag grupo. Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo, sagrado nome. Venha a nós o vosso reino e seja sempre feita a vossa vontade, assim na terra onde estamos, como ela é feita, a vossa vontade, no reino dos céus, onde eternamente somos. Dai-nos hoje, Senhor, o pão nosso de cada dia, pão para o corpo, pão para a mente, pão para o coração, pão para a relação. Acima de tudo, Pai, dai-nos a cada dia o pão da nossa alma. Perdoai, Senhor, as nossas faltas, as nossas dívidas, o nosso esquecimento, as nossas ilusões. Perdoai, Pai, os nossos pecados. Assim como em realização, por obrigação, devemos perdoar todos aqueles que faltam conosco. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, em depressão e ilusão. E livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre, Pai. Agora e sempre.